Segundo o nosso conhecimento atual, baseado em experimentos físicos e princípios científicos, a Terra tem pelo menos 4,5 bilhões de anos. A menos, é claro, que você prefira a estimativa feita na Idade do Bronze, que diz que ela tem 6 mil anos e foi construída em 7 dias. Em todo caso, como é que nós calculamos a idade da Terra? De onde sai esse número de 4,5 bilhões de anos? Vamos começar um bocadinho? A pergunta sobre a idade da Terra não é nova e a própria presença de uma explicação sobre isso lá nos textos da Bíblia mostram que já tem muito tempo que o ser humano se questiona a respeito da formação da Terra. Com o surgimento do método científico e o acúmulo de conhecimentos obtidos por esse método, a civilização humana foi conseguindo desenvolver mais ferramentas para entender a natureza. Com isso, a gente passou a ter ferramentas úteis para extrair todo tipo de informação sobre o mundo ao nosso redor, inclusive a idade das coisas. Como que você faz para calcular a idade de um objeto que você encontrou enterrado numa terra muito distante, sendo que ali embaixo não tem a data de fabricação e o made in China? Pois é, ao longo do século surgiram muitas ideias de como que a gente poderia datar artefatos antigos e inclusive a própria Terra. Para quem quiser inclusive algumas hipóteses rejeitadas sobre a idade da Terra, eu vou deixar um link na descrição aí que fala um pouco mais disso. A grande descoberta que deu pra gente uma ferramenta eficaz para esse tipo de datação é o decaimento radiativo. Alguma vez você já deve ter ouvido falar de átomos instáveis e átomos estáveis. Mas o que isso significa? Bom, quando você considera a composição das coisas naturalmente e especialmente em nível atômico, existem algumas estruturas que são mais fáceis de se manter naturalmente do que outras. O que acontece é que algumas estruturas atômicas, dadas certas condições, vão espontaneamente emitir uma quantidade de radiação e diminuir a massa do núcleo. E é por isso que esses átomos são chamados de átomos instáveis, porque nessas condições eles naturalmente tendem a se transformar em outros átomos que são mais estáveis. Isso quer dizer que eles têm uma certa estrutura que é um pouco mais complicada de manter, então ele vai emitir uma certa radiação e se transformar em uma outra estrutura. Quando você ouve falar que pesquisadores desenvolveram um novo elemento instável, por exemplo, é porque eles conseguiram em laboratório produzir uma dessas estruturas, só que essas estruturas não duram muito tempo e decaem naturalmente para outras. Com o desenvolvimento da física quântica, a gente tem hoje um conhecimento teórico sobre quais são as possíveis estruturas. A grande dificuldade é você fazer isso em laboratório, mas vira e mexe, tem pesquisador, tem cientista fazendo isso mundo afora. Agora, para elementos que a gente encontra na natureza, logo após a descoberta do decaimento radiativo, pesquisadores que trabalham nessa área fizeram o cálculo daquilo que a gente chama de meia-vida desses elementos. O tempo de meia-vida de um elemento é o tempo que gasta para que esse elemento se torne mais ou menos metade da quantidade original. Por exemplo, se o tempo de meia-vida de um elemento é de 1 minuto, se você agora tem 1 quilo desse elemento, depois que passar 1 minuto, você vai ter 500 gramas desse elemento e as outras 500 gramas que sumiram vão ter se transformado em um outro elemento que seja mais estável e parte foi emitida em forma de radiação. Então, se você tem uma amostra de um certo material e quer saber a idade dele, essa é uma forma boa de você fazer esse cálculo. Você analisa o material que você tem ali, vê quanto você tem desse elemento instável, vê quanto você tem desse outro elemento para o qual esse elemento instável decai e, tendo em mãos o tempo de meia-vida desse elemento instável, você consegue calcular qual que é a idade dessa amostra. E a partir desse mesmo princípio, pesquisadores hoje conseguem calcular com precisão a idade de artefatos antigos, de múmias, de fósseis, de rochas e inclusive da própria Terra. O que vai mudar em cada caso é o elemento que você vai buscar para fazer esse cálculo. Como eu sempre falo por aqui, você precisa escolher a melhor ferramenta para o tipo de estudo que você vai fazer. Por exemplo, se você quer medir a curvatura da Terra, não adianta você querer usar uma reguinha milimetrada, ela não é precisa o suficiente para uma curvatura que se estende por quilômetros. Da mesma forma, é diferente você usar essa técnica para datar a idade da Terra e a idade de uma múmia, porque a gente tem todas as evidências aí apontando que a Terra é muito mais antiga do que o próprio ser humano e também a composição do corpo humano é muito diferente da composição da Terra. No caso de múmias, por exemplo, essa datação é feita através do carbono 14. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver desatualizado com essa informação, ok? Só que o carbono 14 não é muito útil para amostras de menos de 100 anos, porque com isso não teve tempo dele interagir e dele se modificar o suficiente para você conseguir fazer esse cálculo, e nem para testes de mais de 40 mil anos, porque aí a amostra já decaiu quase por inteiro e você não tem mais como fazer esse cálculo. Beleza, isso quer dizer que para a idade da Terra o carbono 14 não serve. Mas então, qual seria um elemento bom para a gente fazer esse cálculo no caso da idade da Terra? Aquele que durar mais tempo.
Óbvio, né? Se a gente quer saber quanto a Terra é velha, você procura aquele elemento que demora mais tempo para decair. E aí você obtém a amostra mais antiga e com isso você estima a idade da Terra. Um elemento que é extremamente instável, como aqueles que eu falei que são reproduzidos em laboratório, ainda que eles estivessem presentes lá na formação da Terra, eles já teriam decaído há muito tempo, então a gente não vai encontrar eles. Então eles não seriam úteis aqui. A gente precisa encontrar algum elemento que estava presente na formação da Terra e que ainda não tenha decaído completamente. E aqui entra um problema adicional, que é a atividade geológica intensa da Terra. A Terra está constantemente renovando a sua superfície por causa da composição dela. E quando você pega uma amostra que tem um desses elementos e, por exemplo, superaquece a uma certa temperatura, ele vai se dissolver e você vai deixar de ter essa estrutura. Então isso complica um pouco nossos esforços de encontrar rochas e minerais e amostras que tenham esse tipo de elemento. Com essas mudanças constantes da Terra, a gente não tem acesso à estrutura primitiva dela. Ela não foi formada e ficou no mesmo formato desde sempre. Os continentes se modificaram, o material que estava na superfície foi substituído por material que estava no centro, tem toda a atividade vulcânica, enfim, aqui tem todo um processo extenso e não é importante aqui porque a gente está discutindo. Então o melhor que a gente pode fazer considerando amostras da Terra é procurar materiais, procurar amostras que tenham esses elementos que a gente sabe que tem uma vida longa muito longa. É procurar nessas amostras elementos que a gente sabe que tem um tempo de meia-vida muito longo. Se a gente encontrar essas amostras, a gente faz aquele cálculo que eu falei e, sabendo a idade dessa amostra, a gente pode dizer que a Terra tem pelo menos essa idade. Se o seu estômago tem 20 anos, você tem pelo menos 20 anos. A gente encontrando então uma amostra que tem uma certa idade, a gente pode dizer que a Terra tem pelo menos essa idade ou mais. E a amostra mais antiga que a gente tem, que atende esses pré-requisitos que a gente colocou aí, é uma amostra de zircônio que foi encontrada em 2001 na Austrália. E nela tem uma certa quantidade de urânio e também uma certa quantidade de chumbo. E esse chumbo que está ali presente é resultado do decaimento do urânio. E aí, usando esse método de cálculo, foi estimado que essa amostra tem pelo menos 4 bilhões de anos. Essa é a amostra que faz parte da composição original da Terra, mais antiga da qual a gente tem registro. Isso já significa que a Terra tem pelo menos essa idade. Porém, a gente tem outras amostras que são um pouco mais úteis para fazer esse tipo de cálculo. A Terra foi formada junto com o restante do sistema solar, quando você considera, obviamente, uma escala astronômica. Não quer dizer que num dia, magicamente, nasceu tudo aquilo que a gente chama de sistema solar hoje. Quer dizer que, em milhões de anos, os corpos que estavam presentes ali na formação do Sol e que orbitavam ao redor, corpos maiores foram colidindo, outros foram se soltando, enfim, foram criando uma órbita, até que a gente tivesse isso que hoje a gente chama de sistema solar. Como eu disse aqui, a Terra, pela formação dela, pela composição dela, tem uma atividade geológica intensa, está constantemente mudando a própria estrutura. Porém, a Lua não tem essa mesma atividade geológica. Então, rochas da Lua são amostras excelentes para fazer esse tipo de cálculo. E a datação das rochas que foram trazidas pelas missões Apollo da Lua para a Terra também indicam entre 4,4 e 4,5 bilhões de anos. E, por último, a gente tem aquelas que são as melhores amostras para esse tipo de cálculo, que são os meteoritos. Eles são muito bons porque eles são rochas que estão vagando pelo espaço e têm uma estrutura muito simples, então não se modificaram desde a formação do sistema solar. Eles não têm atividade geológica igual um planeta, por exemplo. Eu falei melhor sobre meteoroides, meteoritos e a chegada deles na Terra no vídeo sobre o punhal de Tutankhamon feito de meteorito. O link vai estar na descrição. Então, quando esses corpos caem na Terra, eles são ótimas amostras para a gente fazer esse cálculo. E mais de 70 meteoritos que já foram datados também apontam para essa idade de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, com esse conhecimento que a gente tem acumulado aí, tem um festival de evidências que aponta que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E a gente não pode esquecer aqui que isso também é coerente com a diversidade de espécies que a gente tem na Terra. Se a Terra fosse jovem, você não teria tempo para o desenvolvimento de uma diversidade tão grande de espécies. E eu paro aqui meu comentário sobre espécies, afinal de contas o meu conhecimento sobre isso é bastante raso. E por último, dá pra gente comemorar o aniversário da Terra? Se você comemora o seu aniversário, você comemora quantas voltas a Terra deu ao redor do Sol desde que você nasceu. Dá pra gente dizer que dia que a gente pode fazer uma festa surpresa para a Terra? Não, né? A idade da Terra está numa escala astronômica. Então, embora os cálculos que a gente tem para esse tipo de evento tenham uma precisão muito boa, para um evento astronômico, um dia não é tempo significativo. Eu falei melhor disso no vídeo Você é Maior e Menor que Pensa, e o link para ele também está aí na descrição. Então, por conta de todas essas dificuldades que a gente encontra aí para calcular a idade das coisas, você ter a consciência de há quanto tempo você está andando por esse planetinha azul já é uma excelente razão para você comemorar
mais uma volta ao redor do Sol com a sua família, seus amigos e aqueles que você ama. Muito obrigado a todos que tornam meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se quiser também tornar meu trabalho possível, visite esse endereço. Agora que você já sabe como nós calculamos a idade da Terra, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos para eles também verem e se inscrever no Primata Falante para ver mais vídeos como esse. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo.